noite a todos e a todas e dizer o seguinte, que hoje, que é o dia de reunião regular do Fórum de Mobilidade, nós estamos transformando a reunião numa palestra, numa apresentação do nosso amigo, professor e engenheiro Fernando McDowell, devido a um questionamento que surgiu na reunião do Fórum, porque se falou em aeromóvel e a gente percebeu que os participantes do Fórum não tinham o conhecimento do que é o aeromóvel e a gente procurou ir direto na fonte, né? E a fonte é o nosso amigo, o engenheiro Fernando McDowell. Bom, por conta, a gente sempre dá essa desculpa, né? Por conta da mobilidade, as pessoas chegam um pouco mais atrasadas. Daqui a pouco a gente vai ter esse auditório aqui lotado, mas vamos dar início aos trabalhos. E para isso eu queria convidar a Márcia, da FanRio, para que todos saibam, o Fórum de Mobilidade Urbana, ele é composto de uma série de sindicatos, ONGs, associações de moradores, liderada pela Márcia, né? E movimentos relativos a transporte, aos modais de transporte, né? Nós hoje temos no nosso cadastro, que já participaram das reuniões, e elas são bastante dinâmicas, né? Mais de 250 pessoas, né? Quando eu falo isso, e tem um palestrante aqui, ele olha para o auditório e fica meio desconfiado, mas é fato, né? Porque a gente não consegue fazer reunião presencial com todos assim, constantemente, mas a gente tem um fato positivo, que a gente faz reunião aqui no clube às sexta-feira, às 18 horas, e a gente tem, em média 30 pessoas por reunião. Então é um feito notável e graças, né, a essa má administração aí dos nossos transportes, né, e que coloca a questão da mobilidade como ponto de discussão, que está cada vez mais. A gente gostaria de não ter que se reunir para fazer isso. E representando aqui o presidente do Clube de Engenharia, que nós já estivemos lá, ele não está na casa hoje, não estaria aqui presente, passei lá com o Dr. Fernando McDowell, né? O nosso conselheiro, o Luiz Antônio Cossenza, né? Porque ele traz uma representação tripla, né? Ele, além de ser conselheiro do clube, ele é conselheiro do CREA e é diretor do Sindicato dos Engenheiros. Então, faz o favor. E finalmente, para compor essa mesa aqui, chamar o nosso palestrante, que é o nosso professor e engenheiro Fernando McDowell, agradecendo a sua presença aqui, e vou passar aqui o microfone para dirigir essa mesa de trabalho, nosso representante, que também é do Fórum, né, e da DTE de Transporte, o Luiz Antônio Cossenza. E eu vou sentar ali para assistir a palestra. Eu também acho. O McDowell, senta aqui, eu acho que a mesa é sua, eu acho que eu tenho que ficar lá também para ver, porque eu estava até falando para ele aqui, quando eu cheguei, né, porque eu sempre trabalhei em Deodoro, né, lá na manutenção de trens, essa coisa toda, e tratava meus dentes lá em Nova Iguaçu, né, e aí eu fiquei nessa história, eu faço isso até hoje. Aí a dentista falou, vamos fazer um aeromóvel que ninguém sabe por onde passa, é um absurdo. Aí eu vou ter a oportunidade de explicar para ela a próxima vez que eu for lá. Então, McDowell, fique à vontade, eu vou ficar ali também para ver a palestra, ok? Bom, eu preparei aqui uma palestra para falar sobre o aeromóvel. Evidentemente, pouca gente conhece o aeromóvel, em que pese ele está há 23 anos operando na Indonésia, em Jacarta. É um sistema nacional, é um sistema brasileiríssimo, né, bolado por brasileiros, e um sucesso total lá em Jacarta. São 23 anos de operação, foi inaugurado pelo Papa João Paulo II,
e já transportou mais de 90 milhões de pessoas, não matou ninguém, não atropelou ninguém, tá certo? Não teve nenhum custo social. Hein? Nem descarrilhou. Nem descarrilhou. É uma obra feita em 8 meses, 6 estações, 3 quilômetros. É pequeno ainda, tá certo? Houve uma tentativa de retirar ele de lá, através dos monorails asiáticos. A revolução, a população não admitiu. E mais, os editoriais dos jornais diziam como é que vão mudar um sistema que tem um custo operacional muito baixo, a população está satisfeita, nunca teve um acidente, tá certo? Não teria sentido e barraram o monorail asiático lá mesmo, na Indonésia. Então, o que eu estou querendo mostrar é que quando nós estávamos construindo o metrô do Rio de Janeiro, o Coester, que é o gaúcho, quem bolou esse sistema todo, foi todo ele patrocinado pelo governo federal, a FINEP. Durante anos e anos foi feito pesquisas, etc, tudo lá no Rio Grande do Sul. Evidentemente, quase ninguém conhece, porque principalmente as autoridades, que não dá viagem a Tóquio, não dá viagem a Paris, não dá viagem, mas dá uma belíssima cidade de Porto Alegre, se quiserem ir lá ver o sistema aeromóvel. O aeromóvel ele não tem motor, né? Ele tem um peso apenas de 8 toneladas, enquanto o metrô tem 36, né? E o próprio VLT também, né? Que de VLT nós fizemos no metrô, ele não tem nada, ele só tem um nome, porque é tão pesado quase quanto o metrô, mas é porque tem uma distribuição melhor de carga por eixo. Por isso é chamado de VLT e a UITP também admite chamar de pré-metrô, que é o que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro. Fomos pioneiros antes de Paris, tá certo? Porque aqui é tudo assim, né? Paris, Tóquio, né? E lá vai o cara velho. Então, vamos colocando isso aí, só para vocês terem uma ideia do que é, eu nunca sei qual é deixa eu ver se é certo. Bom, é bom mesmo a gente sentir isso. Eu tenho visto coisas sendo ditas inacreditáveis. Hoje mesmo tive um debate na Câmara, TV Câmara do município do Rio, com o próprio secretário que fez os BRTs, o Sansão, né, do município. E vi coisas assim, 56 mil passageiros por hora. Quer dizer, besteira, o que o mundo está fazendo no metrô? Esquece o metrô, pô, né? 56 mil passageiros por hora, esquece. Vamos colocar ônibus aí, né? Porque diesel está a favor do meio ambiente, né? Agora, o aeromóvel, que é um sistema ambientalmente correto, porque ele não emite nada, né? E aí eu vou mostrar a vocês aí. Então, eu coloquei algumas frases aqui, que depois vocês vão ler com mais calma, né? Que as pessoas, infelizmente, falam as coisas, depois acham que a população vai esquecer, ninguém se lembra mais no dia seguinte, né? A estupidez que é sempre falada por aí. E uma espécie de um protesto da minha parte, de quem está assistindo isso aí. Eu queria também mostrar a vocês que nós, para fazermos lá em Nova Iguaçu, não foi porque a gente quis fazer em Nova Iguaçu. É que nós tivemos uma oportunidade de ter sido chamado pelo governo federal para fazer o plano B das Olimpíadas. Porque vocês sabem que o Brasil não foi classificado, né? O Rio de Janeiro não foi classificado, só entrou porque Dover exigiu que mudasse a data das Olimpíadas, por problemas religiosos, etc. E não se topou, nós entramos. E fizemos tudo, apresentação em BRT. Londres, quem diga, né, que Londres fez também, está lá o problema lá. A África do Sul foi um problemaço.
E hoje nós estamos aí, né, um BRT que já matou 5 pessoas, porque as 2 que morreram lá no Dom Ibope, né? E se fala assim, não, mas morreram porque atravessou a rua, não tinha nada que atravessar a rua. Quer dizer, é uma coisa banal, absolutamente banal, a morte de um garoto de 21 anos de idade, absolutamente banal. Hoje eu falei com o secretário, pois é, secretário, eu podia ter feito o seguinte, eu faria o metrô, uma plataforma, e para eles passarem para outra plataforma, passaria pelo trem, mas eu colocaria um sinal e subiria para ir para o outro sentido. Que é mais ou menos isso que foi feito no BRT. A parte de operação não foi levada em consideração, porque se tivesse sido levada em consideração, não teria matado ninguém. Mas disse que matou porque o pessoal não obedece as coisas e tal. Bom. Bom, nós fizemos esse estudo todo lá para o governo federal e nós analisamos todas as formas, todas as tecnologias de transportes, todas. BRT, onde é a Transcarioca, aonde é menos a Transoeste, que nós preferimos fazer na Transpan, né, que era uma outra linha da própria prefeitura. E metrô, VLT, HSST, trem de levitação magnética, inclusive ligando os aeroportos e tal, e de tal maneira que, fizemos tudo em termos de engenharia financeira, com parceria público-privada, porque o governo federal queria o seguinte, isso tudo depois ficou para lá, né? Mas cada real que ele pusesse de dinheiro, ele queria que isso tivesse um retorno social maior possível no Rio de Janeiro, para deixar um legado, juntamente com a iniciativa privada, muito maior do que está se deixando. Então, essa foi a ideia. E, de preferência, até que não fizesse o metrô. Como nós montamos todo o sistema e que deu o melhor resultado foi o aeromóvel, nós ficamos até... Está tudo demonstrado, né? Aí ficamos ultra satisfeitos do que nós estávamos vendo lá, né? O resultado. Isso foi para o governo federal também se convenceu do processo. O governo federal hoje está fazendo o primeiro aeromóvel para a Copa do Mundo, ligando a Porto Alegre, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, ao Transurb de Porto Alegre. E o governo do estado do Rio Grande do Sul, que agora a ficha caiu de todo mundo, porque que até hoje não se fez absolutamente nada lá. A Associação Brasileira também de Normas Técnicas, da qual eu fiz parte dos estudos, já tem todo um levantamento sobre estudos sobre o próprio aeromóvel, tá certo? Então as coisas estão caminhando razoavelmente bem, né? Tem depoimentos da Rockwell americana, que é uma empresa que põe os foguetes, né, para a Lua, etc., lá dos Estados Unidos, que é a Rockwell, né, que considerou esse sistema um dos sistemas mais sensacional, porque é barato, é rápido, esse é o problema, é barato, né? Rápido, tá certo? E pode até fazer concessão à iniciativa privada sem precisar fazer parceria público-privada. O BRT, 95% dos investimentos são do Estado, ou da público, né? E não satisfeitos, se você faz um BRT, você está reduzindo os custos operacionais, isso não reflete na tarifa, né? Reflete só para os empresários de ônibus, no bom sentido, né? Aumenta as taxas internas de retorno. E hoje foi dito, né, William? Como é que é? Não, ia diminuir o preço de Copacabana, mas sei lá, em Copacabana não havia necessidade. Bom, assistam o que vai para a internet aí, porque a Câmara parece que vai colocar, se não for censurada. Bom, eu vou passar rápido aqui, por causa da hora, eu vou deixar isso aqui para vocês depois lerem, né? E nós fizemos todos os estudos, e foi por isso que nós acabamos escolhendo o aeromóvel, porque nós temos todos os estudos alternativos de tecnologias para ser utilizada, tá? Então, inclusive BRT, nós estudamos todos os BRTs,
mas de engenharia financeira mesmo, de entregar para a iniciativa privada, e, através de uma parceria público-privada, e ela fazer implantar o sistema. Né? Bom, começa por aqui, né? Nós conhecemos a nossa bagunça e conhecemos alguns acertos, né? Porque agora puseram articulados e os articulados não cabem na estação, mas isso é detalhe, isso não tem problema. Porque para poder ampliar a capacidade, lá é que eles tiveram que fazer o articulado biarticulado, mas não mudaram nenhuma das estações, tá certo? Mas isso faz parte do BRT, ok. E eles têm um detalhe em comum, né? A mesma tarifa. Quer dizer, você vai, investe em vias, investe em tudo, né? O Rio não investe nada lá naquela confusão lá, e a tarifa é a mesma de Curitiba. É a mesma também, era a mesma até, inclusive, de Cabo Frio. Interessante esse tipo de situação. Quer dizer, ninguém leva em consideração os custos operacionais desses sistemas. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, vai continuar sempre a mesma tarifa. E quando eu perguntei, que me puseram no conselho da cidade, né, eu ainda falei, vem cá, vocês querem mesmo colocar no conselho da cidade, tem certeza? Né? E uma das coisas que eu perguntei foi essa: se você está colocando um sistema de BRT que melhora o custo operacional, lá em Bogotá reduziu em 30% os custos operacionais, e os caras aproveitaram para fazer a tarifa, por que aqui não? Né? Fica com a mesma tarifa, pelo contrário, até teve 2 aumentos já e tudo mais. Né? Então, o que me disseram, levaram 3 meses para depois dizer, ninguém soube responder na hora, e aí então, outra reunião do conselho, aí vieram me dar a satisfação, é para comprar GPS. Eu falei, vem cá, não me sacaneia não, porque, porra, não, isso aqui não é, estava eu, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que também faz parte Hoje, pelo menos, não foi dito isso.